Olá, bem-vindo ao canal Brasil Post. Hoje falaremos sobre a delicada situação que se encontra a Europa. No jornal francês, O Dever, diz que há novo recorde de inflação na Europa. A guerra na Ucrânia e as sanções ocidentais contra Moscou impulsionaram a inflação europeia a um novo recorde em junho. Mais notícias para as famílias que agora enfrentam aumento dos preços dos alimentos, além da energia. A taxa de inflação nos 19 países que compartilham a moeda única é de 8,6% ao longo de um ano em junho, depois de 7,4% em abril e 8,1% em maio, anunciou o Eurostat na sexta-feira. Esses números são os mais altos registrados pelo Serviço Europeu de Estatística desde que a publicação do indicador começou em janeiro de 1997. O aumento dos preços ao consumidor atingiu níveis recordes todos os meses desde novembro, embora tenha sido considerado no ano passado como um fenômeno temporário ligado à força da recuperação econômica após o choque da pandemia e interrupções nas cadeias de suprimentos. A invasão da Ucrânia pelo exército russo no final de fevereiro e as sanções econômicas ocidentais contra Moscou exacerbam o aumento dos preços e aumentam os temores de uma queda acentuada no crescimento do Produto Interno Bruto, PIB. Agora, os europeus têm dificuldade em se alimentar, diz Philippe Weichter, economista-chefe da Austrum Asset Management. Historicamente, nunca tivemos um número tão alto na contribuição dos alimentos. Isso pesará muito, explicou ele à AFP, referindo-se ao aumento do preço dos cereais e óleos usados em produtos processados. O aumento da inflação sempre afeta principalmente o setor de energia, eletricidade, petróleo, gás, etc. Este componente do índice de preços saltou 41,9% em um ano em junho, depois de 39,1% em maio. Mas o aumento das tarifas de alimentos, incluindo álcool e tabaco, também acelerou para 8,9%, em comparação com 7,5% em maio. Sr. Weichter está preocupado com um grande risco para a economia, com as famílias forçadas a apertar os cintos. Em algum momento, o consumidor é forçado a arbitrar. Ele precisa de sua essência para ir trabalhar e corta outras despesas, o que cria um choque negativo na atividade. Perspectivas escuras. Em maio, Bruxelas reduziu sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, para a área do euro em 2022 em 1,3 pontos, para 2,7%, e aumentou sua previsão de inflação em 3,5 pontos, para 6,1%, em comparação com os números anunciados em 10 de fevereiro antes do início da ofensiva russa. A situação pode piorar ainda mais se Moscou decidir desligar completamente a torneira de gás para a Europa para responder às sanções ocidentais. As perspectivas para o resto do ano são sombrias, adverte Pushkin Sim, economista do Centro de Pesquisa C. A atual escassez de gás, causada pela redução das exportações russas, levou a Alemanha e a Holanda a ativar seus planos de emergência para limitar o consumo de energia. No caso de uma interrupção do fornecimento, cortes serão impostos à indústria e causarão uma queda na produção manufatureira, ele prevê. A inflação da zona do euro está bem acima da meta de um nível próximo a 2% estabelecido pelo Banco Central Europeu, BCE. Portanto, a instituição está se preparando em julho para aumentar suas taxas de juros pela primeira vez em 11 anos, correndo o risco de desacelerar ainda mais o crescimento. Essa perspectiva reviveu o risco de uma crise da dívida na área do euro, com diferenças crescentes entre as taxas de juros cobradas aos estados do norte e do sul da Europa para contrair empréstimos e financiar seus déficits. O BCE irá, na medida do necessário, para combater a inflação, que deve permanecer excessivamente alta por algum tempo, alertou a presidente da instituição, Christine Lagarde, na terça-feira. A França é relativamente menos afetada do que seus vizinhos europeus, com inflação de 6,5% em junho, a segunda taxa mais baixa da área do euro, atrás de Malta, 6,1%, de acordo com o Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor, IHPC, calculado pelo Eurostat. A inflação atingiu 8,2% na Alemanha. As taxas mais altas são registradas nos estados bálticos, 22% na Estônia, 20,5% na Lituânia e 19% na Letônia, nos países fronteiriços da Rússia, particularmente expostos ao romper dos laços comerciais com Moscou. Em outra matéria, do site O Bolsa, diz que a Alemanha tem seu primeiro déficit comercial desde 1991. A maré virou para o motor econômico da União Europeia.
A Alemanha registrou seu primeiro déficit comercial desde 1991, em maio. O país importou 126,7 bilhões de euros, mais bens do que exportou, 125,8 bilhões. A balança comercial fechou no quinto mês do ano com um saldo negativo de 0,9 bilhão de euros. As exportações alemãs caíram 0,5% em maio em comparação com abril de 2022, enquanto as importações se fortaleceram 2,7% em maio, a uma taxa mensal. O aumento dos preços da energia pode ser citado como a principal causa de uma balança comercial negativa. Portanto, não se trata da deterioração das exportações alemãs, mas do aumento do preço das importações de energia comprada no exterior. A deterioração é explicada pelas compras alemãs de petróleo e gás dos Estados Unidos. As importações da principal potência econômica do mundo aumentaram 9,7% entre abril e maio de 2022, para 7,4 bilhões de euros. Ao mesmo tempo, as importações da China erodiram 1,6% em um mês. As entregas russas para a Alemanha caíram 9,8% em maio, em comparação com abril, para 3,3 bilhões de euros em maio de 2022. A Alemanha é o primeiro país da União Europeia a sentir o sério impacto econômico da guerra da Rússia na Ucrânia. A economia alemã poderia estar ainda mais tensa tendo em vista a queda do euro em relação ao dólar. Um euro é trocado por $1.030, a taxa de câmbio mais baixa desde 2002. Em outras palavras, as importações dos Estados Unidos estão se tornando mais caras e as exportações europeias são mais baratas para países não pertencentes à área do euro. Em outra matéria, do mesmo site, diz que os preços do gás natural sobem 90% na Europa. Na Europa, os preços do gás natural se tornaram 90% mais caros em julho em comparação com junho. A aceleração dos preços do gás de referência, o ITF holandês, é explicada pelos temores de um corte total no Kremlin. No início desta semana, o preço do gás na Europa excedeu 160 euros por megawatt-hora. No entanto, o preço alcançado permanece 30% menor do que os 207 euros por megawatt-hora registrados em 7 de março. Os preços podem subir ainda mais, de acordo com o ministro da Economia alemão, Robert Habeck. O gasoduto Nord Stream 1, uma das principais rotas de chegada do gás russo à Europa, parará nos próximos dias para sua manutenção anual habitual, entre 11 e 21 de julho. A principal potência econômica europeia, a Alemanha, está mais exposta a deficiências nas entregas russas. Ela suspeita que a empresa de gás russa proprietária do gasoduto não retome sua atividade. As dúvidas são justificadas, uma vez que atualmente já está operando a 40% de sua capacidade, o que a Rússia justifica por problemas técnicos. Os países europeus estão lutando com uma crise energética já em andamento e temem a eliminação do fornecimento de gás russo no próximo inverno. Por sua vez, o Kremlin dá o tom para o Ocidente, dificultando o preenchimento das reservas europeias em preparação para a temporada de inverno. Alternativas aos suprimentos russos permanecem insuficientes e estão expostas a imprevistos. De fato, na segunda-feira, uma greve dos trabalhadores de energia começou na Noruega, colocando em risco 13% do fornecimento de gás. E falando de greve, o jornal The Counter Signal nos traz uma matéria dizendo que agricultores europeus se levantam. O que começou com os holandeses se espalhou para a Alemanha, Polônia e agora Itália, à medida que os agricultores se levantam coletivamente para protestar contra as políticas climáticas destrutivas de seus governos que ameaçam os meios de subsistência e o fornecimento global de alimentos. No início desta semana, os agricultores alemães se juntaram aos holandeses para bloquear uma rotunda em Erenberg, na fronteira germano-holanda, em protesto contra a política holandesa de limite de emissões de nitrogênio que levará à perda em massa de empregos em todo o país. Enquanto isso, os agricultores holandeses, aparentemente com a ajuda de agricultores alemães, fecharam um aeroporto na Holanda.
A colaboração entre os dois grupos começou na semana passada, quando a Alemanha ajudou os holandeses em uma rolagem lenta a fechar a fronteira germano-holanda perto de Dilude. Os agricultores poloneses também se juntaram à luta em seu próprio país, marchando nas ruas de Varsóvia contra as políticas de seu governo. Já chega! Não vamos nos deixar roubar, um manifestante pode ser ouvido gritando em um megafone. Os protestos holandeses também chamaram a atenção da diretora do Instituto de Agricultura da Polônia, Monika Przewozka, que diz que o governo precisa estar ciente do que está acontecendo, acrescentando que o governo holandês está tratando os agricultores como terroristas. Atroçarem tratores de agricultores protestantes na Holanda representa um novo nível alcançado pela democracia ocidental, afirmou ela. O tiroteio a que Przewozka se refere aconteceu no final da noite de terça-feira, quando um policial holandês atirou em um adolescente desarmado que estava deixando o protesto e não representou nada de aparente para o policial. Desde então, o policial se escondeu. A polícia está alegando que o adolescente tentou bater nos policiais com seu trator, mas o vídeo da cena conta uma história muito diferente. Desde então, os agricultores italianos se juntaram à luta, já se cansaram das políticas climáticas insanas de seu próprio país. Não somos escravos, somos agricultores, um fazendeiro pode ser ouvido gritando em um rolo lento. O fazendeiro então diz aos outros agricultores que eles deveriam ir para Roma. Obrigado por assistir e não se esqueça de compartilhar e de se inscrever no canal. Que Deus vos abençoe.